Boa noite, boa noite, boa noite. Bora lá, vamos começar? Moçada, essa aula é uma aula de véspera, então a gente vai ter que levar naquele velho ritmo pesado, né? Então a gente vai ter que acelerar. Então deixa eu só pedir a vocês o seguinte: é sempre importante que vocês tenham sempre aí o lápisinho na mão, a caneta, para você seguir e ir puxando os tópicos que a gente vai dizendo para vocês. Prova da Unifor e da Unicristos, eles têm temáticas que são até, de certa forma, conhecidas por todos vocês. Provas da Unifor e da Unicristos têm temas que sempre que a gente vê as provas aparecendo, a gente diz, galera, isso aqui é básico para qualquer prova que você vai fazer. Então tem tópicos da história, da geografia, da área de humanas, que sempre caem. Então a gente tem que concentrar naquilo que sempre cai. E claro, enxertar com as atualidades e alguns temas que estão sendo discutidos. Bom, eu vou começar essa conversa da gente agora, colocando para vocês os principais temas. A gente vai começar assim, depois a gente vai para a resolução TD. Pode ser? Tranquilo? Então bora lá. Vamos pensar primeiro o seguinte: não interessa qual é o vestibular que você vai fazer. Vamos partir desse princípio. Eu vou fazer Enem, vou fazer UES, vou fazer concursos. Se no seu concurso tiver história, por exemplo, quais são os temas que vocês não podem deixar de observar numa prova que você vá se submeter que tenha história? Posso começar? Então vamos lá. Professor, eu vou fazer minha prova tem no tópico lá que vai cair história geral e cai tudo. Onde é que eu devo focar nessa área da história geral? Eu costumo dizer o seguinte: as revoluções são sempre fundamentais. Que revoluções vocês têm que focar nessa parte da história geral? A industrial, a Revolução Industrial, Revolução Gloriosa, Revolução Francesa. Para que você tenha uma ideia, na parte da Revolução Industrial, nós vimos a prova agora 2018.2, abordando exatamente os modelos de produção que nessa semana a gente estava conversando em sala, que eu perguntei a vocês, estão lembrados? Então a prova da Unifor cobrou 2018.2, a questão, se eu não estou enganado, sobre o Fordismo, foi um modelo de produção. Rapaz, vai curtir, né? Tá certo. Tamo junto. Vai curtindo, depois morre, não sabe por que é. Então, a gente tem aí um modelo de produção sendo cobrado. Então, é importante olhar a Revolução Industrial? Sim. Se você pegar dos 3 últimos anos para cá, você vai ver Unifor, Unicristos batendo nessa tecla. Mas vamos seguir. Fernandes, tu falou em Revolução Gloriosa. Eu vou aproveitar e já deixar para você o seguinte: a Revolução Gloriosa esse ano é uma efeméride de grande importância. É uma das grandes revoluções burguesas que nós temos, 330 anos de formação dessa revolução, 1688. A modificação política inglesa, a questão é exatamente o fim do absolutismo. Mas vamos seguir. Continuando a ideia da historiografia geral. Os movimentos primaveris. Galerinha, isso também já está na pauta das grandes universidades. E aí, quando a gente fala de primavera, de que primaveras eu estou falando para vocês? Inclusive eu puxei a seta em sala de aula quando a gente estava falando sobre isso. Primavera dos povos, Primavera de Praga, Primavera Árabe. As primaveras, sempre importantes em qualquer questão que você venha fazer. Primavera dos povos, esse ano, nós temos 170 anos, chamada também de Segunda Revolução Francesa, tem um caráter liberal, tá claro? A Revolução, a Primavera de Praga, 1968, 50 anos. No começo do ano eu tinha pedido a vocês que anotassem essa data que poderia ser cobrada. E a UES cobrou agora no meio do ano essa questão. A Primavera de Praga da Tchecoslováquia, de Alexander Dubček, certo? E a Primavera Árabe, pessoal, que é a atualidade. Primavera Árabe iniciada com o Mohamed Bouazizi em Sidi Bouzid, 2010, e que se prolonga até os dias de hoje, com os conflitos que a gente tem visto continuidade na Líbia, o conflito que a gente está vendo a continuidade no Iêmen, o conflito que a gente vê na atualidade na Síria. Está claro isso? Então, os movimentos primaveristas, você vai anotar e guardar aí para a gente. Vamos seguir.
História geral, eu nunca deixo de pedir ao aluno que estude a Primeira Guerra Mundial. E vou aproveitar também para dizer o seguinte a vocês: esse ano é centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, 1918. Então, é um tema fundamental. Sempre é, independentemente se ou não é um efeméride, mas esse ano, potencialmente, ela tem uma probabilidade grande de ser abordada. Certo? Fernandes, o que mais? O nazifascismo. Nazifascismo. Dê uma olhada nisso. Começa a se fortalecer no chamado entreguerras. E aí, pessoal, em 1933, a 85 anos, o nazismo chega à Alemanha. O fascismo português de Antônio Salazar. Perfeito? Há 85 anos. Peço a vocês que também deem uma olhada, óbvio que eu ia pedir isso, a Segunda Grande Guerra Mundial. É outro tema que, independentemente do vestibular que você for fazer e a época que você for fazer, sempre você tem que revisar isso. Tá claro? E fechando, na parte da história geral, eu costumo dizer que o momento da Guerra Fria, 45, 91, Guerra Fria. Na historiografia geral, isso é fundamental. Deixa eu puxar o raciocínio para o Brasil, que é onde mais a Cristos gosta, a Unifor, certo? Quando ela cobra a história, normalmente ela puxa muito para o Brasil. Então, na história do Brasil, galerinha, o que você não pode deixar de estudar se você está se preparando para um vestibular? Economia colonial, primeiro ponto. Em sala de aula nós fizemos uma linha de tempo, onde eu citei em cada momento as fases da nossa economia colonial. Então, isso você não pode deixar de ler de forma alguma, independentemente do vestibular. Perfeito? Segundo ponto fundamental para a gente. Segundo ponto fundamental para a gente. Os conflitos nativistas, emancipacionistas, regenciais. Certo? Professor, são muitos. Eu sei que são muitos. E se você pegar bem, vocês veem conflitos, cara, por exemplo, não sei qual desses eu vi em vestibulares, que ele falou sobre a revolta do sal, de Minas Gerais e de São Paulo, 1710. Percebe? Então, tem coisas, às vezes, que a gente não está esperando que eles colocam no vestibular. Então, revolta dos Beckman, Emboabas, a Guerra dos Mascates, a insurreição pernambucana, a revolta da cachaça, a revolta do sal, a revolta de Filipe dos Santos. São grandes movimentos, cara, nativistas. A conjuração mineira, a conjuração baiana, como grandes movimentos de emancipação. Cabanagem, sabinada, balaiada, farroupilha, revolta de Maleses, no período regencial. Essas são fundamentais. Aí vocês vão pegar a Revolução Praieira, certo? A revolta do quebra-quilos. Aí você entra, a Confederação do Equador, são detalhes, beleza? Então, história do Brasil, esses dois pontos inicialmente. Terceiro ponto, que eu sei que o Carlos Davi deve ter batido isso umas 500 mil vezes já em sala de aula. As constituições do Brasil, o Enem, em sua competência 3, aborda direto isso. E esse ano, em particular, a Constituição de 1988, 30 anos da Constituição Cidadã. Pessoal, não tenham dúvidas. Vocês vão ver alguns temas de redação que eu separei aqui para a gente pensar nas provas. Mas pense bem, Constituição de 88, a gente está vivenciando um momento único no Brasil. Essa polaridade na política diante de umas eleições, né, que a gente tem as diretas já. Certo? Então, essas diretas já, há 35 anos atrás, a emenda Dante de Oliveira, e aí a gente tem 5 anos depois de não ter sido aprovada a Constituição Cidadã. E 30 anos depois, a gente está tendo uma eleição extremamente polarizada no Brasil, acirrada no Brasil, como há muito tempo não se via. Está claro? Então, será que ele vai pedir a vocês que abordem sobre a democracia, sobre os problemas do Brasil na prova? Possivelmente. Constituição Cidadã, todos os seus princípios liberais da Constituição são importantíssimos para a gente. Beleza? Bom, e aí, acabei de sair de uma sala e eu sempre digo isso. O que você tem que estar sempre esperando em história do Brasil? O segundo reinado, isso é importante. Segundo reinado, a recuperação da economia a partir do ciclo do café. Precisamos lembrar, em termos de Brasil, os governos. Que governos, pessoal? Os três, que eu sempre peço. Vargas, Juscelino,
e o período militar brasileiro. Professor, tu acha que o período militar, será que eles cobram uma prova? Diante do que nós estamos vivenciando esse ano, eu não tenho dúvidas. Professor, o que a gente está vivenciando de tão que possa associar os militares? Os 50 anos do AI-5. O ato institucional número 5, em dezembro de 68. Então, esse ano, meio século, pessoal, dos anos de chumbo no Brasil. Perfeito? Então, isso em história, cara, é básico. Beleza? Bora avançar. Geografia. Agora eu estou falando para Unifor Unicristos. Geografia. Onde é que vocês vão focar? Geografia, nessas provas, vocês vão ver população. Apenas o que de população? O crescimento, IDH, migrações e estrutura. Lembrando que nesse momento se fala muito de uma reforma previdenciária, reflexo de um envelhecimento demográfico. Beleza isso? Tranquilo? Segundo tópico na geografia, pessoal, a geopolítica. Geopolítica sempre esperada. Terceiro tópico importante, domínios. Aquela aulinha que vocês têm no caderno de domínio morfoclimático, quem gosta muito dos domínios não é nem a Unifor, é a Unicristos. Certo? Domínios. Quarto tópico que eu não deixaria de ver em geografia. Economia. A geografia econômica. O que, Fernandes? A geografia agrária. Vocês acabaram de ver a matéria. A Unifor e a Unicristos batem nisso. A UES, então, adora. Certo? Enem é o assunto mais cobrado. A agropecuária do Brasil. E essa é a parte da indústria. Indústria, pessoal. Indústria. Peguem bem essa parte. A indústria do Brasil. Essa parte do governo Vargas, Juscelino e a descentralização de indústrias. Foquem nisso. Perfeito? Foquem nisso. Claro, a Unifor tem um gancho muito grande para Ceará falar sobre a ZPE do PECEM, certo? Então, a indústria é nesse mote que vocês têm que estar atentos. Beleza? Bom, e uma última coisa que eu sempre peço para que se dê uma olhada com muito cuidado em geografia, é sempre uma parte de climatologia. Quem também, Fernandes? Cristos. Unifor, muito pouco provável. Muito pouco, porém, bora pegar as atualidades, os temas, porque é o seguinte, vocês pegaram 15 questões aí no material de vocês, certo? Não dá para a gente trabalhar tudo. Mas deixa eu só pontuar para vocês o que não está nesse material de vocês. Bora lá. Um primeiro tema que não está nesse material, que não dá para a gente botar tudo, é o novo NAFTA, que na verdade se chama agora Acordo Estados Unidos, México, Canadá. Estados Unidos, México, Canadá. A pressão do governo americano e a reformulação desse novo acordo. Segundo tópico importante para a gente, as novas sanções ao Irã. As novas sanções ao Irã. Começam a vigorar quando? Novembro de 2018. E qual é o grande impacto que a gente já tem a partir daí, pessoal? O preço do barril do petróleo já está começando a o quê? Subir. Vamos lembrar que o Irã é um dos grandes produtores de petróleo. E aí tem um outro problema. Existe o aumento das tensões no Oriente Médio. Porque o Oriente Médio é um palco onde você tem Arábia Saudita e Irã que polarizam uma disputa entre xiitas, quer dizer, respectivamente Arábia Saudita sunita e Irã xiita no Oriente Médio. Só para a gente entender. E qual é o reflexo do aumento do preço do barril do petróleo? Aumenta-se os custos de produção, principalmente para países que têm uma base de modal de cargas rodoviário. Eu estou falando particularmente do Brasil, que tem entre 58% e 61% de sua modal de carga, segundo o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a partir exatamente da modal rodoviária. Beleza? Isso? Então, isso a gente já pode estar esperando um aumento na região do petróleo. Só um detalhe. Quando eu falar do Irã, eu queria até aproveitar e pontuar para vocês o seguinte. Irã, pessoal, desde 79, Irã e Estados Unidos estão rompidos. 2005, as sanções de Bush ao Irã,
certo? O Irã entra no eixo do mal, as sanções por conta do programa nuclear. 2016, o acordo P5+1, onde Obama costura um acordo com o Irã de Hassan Rouhani, e a gente vai ter uma amenização nesse acordo, e o Irã volta ao mercado. Donald Trump assume em 2017, e aí as tensões voltam a acontecer, e congela-se a relação com o Irã, certo? Então existe hoje um congelamento das relações, tá? O que também não está aí? A questão da Coreia, até porque a gente abordou tanto em sala de aula isso, né? A questão nuclear da Coreia do Norte e um possível acordo entre as duas Coreias, que é uma coisa que se espera desde 1950. Vamos lembrar que o acordo da paz de Panmunjom, que foi um armistício e não tratado de paz, foi assinado exatamente há 65 anos atrás. Então, 65 anos depois, há uma grande expectativa de um sonhado acordo de paz, de fato, entre os dois países. Perfeito? Então, acompanhe aí Kim Jong-un, que inclusive já convidou o Papa Francisco para visitar a Coreia do Norte. E o Papa pode pedir uma contrapartida, que pode ser, por exemplo, a soltura de presos políticos, né, dos campos, né, de trabalho forçado na Coreia do Norte. Mas vamos seguir. O que não está aí? A crise da Venezuela, a reeleição de Maduro, certo? Aí o que você precisa lembrar aí da Venezuela? O chavismo, 1999. O chavismo é o bolivarianismo, que é o socialismo do século XXI, como o próprio artífice Chávez preconizava. A morte de Chávez, há 5 anos atrás, exatamente, abriu uma fenda política na qual a oposição se fortalece, há 5 anos atrás, e aí nós tivemos aí uma série de boicotes que culminou, pessoal, na maior crise da história da Venezuela e possivelmente uma das maiores crises do mundo, quando a gente pensa na hiperdesvalorização da moeda da Venezuela. E qual é o impacto que está gerando, galera? As migrações em massas em direção a quem? Ao Brasil, certo? Então, isso eu não coloquei no TD, e assim, é porque eu procuro sempre estar dividindo TDs, certo? Para a gente abordar em questões. Depois eu explico até por que a gente não colocou tudo isso. Não ia dar tempo a gente resolver, certo? Então a gente vai escolhendo alguns. A crise da OMC. Crise da OMC e da ONU. OMC e ONU estão em crise. Os Estados Unidos, simplesmente, na última reunião da ONU, além de chegar atrasado, ele desfaz todo o discurso do Gutierrez, o português, acerca exatamente da governança global. Além disso, a OMC enfrenta uma das piores crises, certo? Eu diria da sua história. A China entra na OMC em 2001 e hoje nós temos uma guerra comercial onde o Roberto Azevedo, que é o diretor da OMC, que é brasileiro, diga-se de passagem, está tendo um certo problema em controlar, inclusive em regulamentar o que está acontecendo hoje entre China e Estados Unidos. A onda de protecionismos e tarifações que diz respeito às concepções multilateralistas da OMC, certo? E a ONU falida, gente. A ONU há muito tempo está falida, a ONU precisa de uma reforma urgente, porque não consegue controlar as grandes tensões geopolíticas mundiais, certo? Bom, os 70 anos da criação do Estado de Israel, não botei porque a gente trabalhou recentemente em sala de aula, certo? A ideia exatamente, além dos 70 anos, que remonta à Guerra de 48, vocês têm que estar muito atentos à Guerra de 67, porque foi quando Israel conquistou Jerusalém Oriental, e Jerusalém passa a ser tido pelos Estados Unidos como capital de Israel. As comemorações, 14 de maio de 2018. Também não pus aí a atual crise de Maurício Macri da Argentina, mas eu vou até fazer um rápido comentário que essa crise da Argentina afeta, de certa forma, o Brasil, certo? E também está sendo afetada pela crise entre Estados Unidos e China. Tem uma questão lá na frente que a gente trabalha isso. E a segurança na internet, os vazamentos de informações do Facebook, que inclusive essa semana teve um novo capítulo, né? E aí isso me lembra a ideia da espionagem norte-americana, isso me lembra a doutrina Bush, a lei patriótica, tá claro?
O marco civil da internet no Brasil está tudo conectado a isso daí, certo? E o surto de febre amarela eu botei aqui para vocês se tocarem aí que numa biologia, quem sabe, né? A gente não tem uma questão dessa, certo? Bom, e muitas efemérides, pessoal. Eu posso pedir a vocês uma coisa, para não perder tempo? Eu posso pedir ao Marcelo depois que coloque no grupo de vocês essas efemérides? Pode ser? Porque a gente não perde tempo com as efemérides, certo? Porque tem um bocadinho, né? Desde o maio de 68 na França, até o acordo de Oslo e os 10 anos da crise norte-americana. Mas enfim, eu peço a ele passa para vocês, então não perde tempo. Deixa eu pedir a vocês mais uma coisa. Eu separei alguns temas aqui, pensando em redações e pensando que as faculdades são particulares, que não tem esse melindre de tocar em certos assuntos. Um tema que eu separei aqui foi a corrupção. É um tema que está sendo muito discutido no termos de Brasil. E aí sempre é importante você entender que o Ministério Público, ele chegou, e eu fiz essa relação de 10 medidas que o Ministério Público propôs para reduzir a corrupção. Por que isso é importante a gente saber? Porque vai que um tema desse caia, você tem que ter o quê? Os argumentos, né? E aí ele diz, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. É uma forma que nós temos, por exemplo, de tentar reduzir esse altíssimo índice de corrupção que nós temos nesse país. Uma segunda proposta seria a criminalização do enriquecimento ilícito. Lembramos que a Inglaterra agora já está, inclusive, investigando uma moça que gastou não sei quantos milhões lá dentro, quer saber exatamente a origem desse dinheiro. Então, isso é uma forma de se coibir a corrupção. Então, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Outro, aumento das penas e do crime hediondo para a corrupção de altos valores. São formas de coibir a corrupção. Ampliar a eficiência de recursos no processo penal. Dar mais eficiência, aliás, mais celeridade nas ações de improbidade administrativa. Reformar o sistema de prescrição penal no Brasil. Isso é outra forma que nós temos de coibir esse alto índice que nós temos de corrupção. A responsabilização de partidos políticos e a criminalização do chamado Caixa 2. Prisão preventiva para assegurar a devolução de dinheiro desviado. Recuperação do lucro derivado de crimes. Agilizar o processo de investigação e recuperação desse dinheiro. Outro tema importante, no momento que a gente vivencia, é violência e segurança. Nessa temática de violência e segurança, os senhores precisam estar atentos ao quê? A ideia é sobre política de drogas, a questão exatamente da descriminalização ou liberação da droga, que são dois conceitos completamente distintos. A ideia é sobre o controle de armas no Brasil. Pense num ponto que é altamente polêmico hoje, certo? O Estatuto do Desarmamento e a possível queda desse estatuto. Que pontos seriam positivos ou negativos? A atuação e a reforma das polícias. A educação para a paz e a mediatização da violência no Brasil. São pontos que envolvem violência. Terceira temática para a gente pensar em provas. Minorias, pessoal. Muito se fala hoje sobre minorias. A ideia é sobre o direito das mulheres, a violência contra as mulheres, a questão sobre o racismo e o preconceito que se tem, certo? As comunidades, né, minoritárias no Brasil. Aí você vem aí para a ideia do direito dos negros, a questão sobre quilombolas indígenas no Brasil. A Constituição Cidadã de 88 tem pautas fundamentais, se eu não estou enganado, acho que é a Lei 6.001, certo? Que ele fala sobre a ideia da pluralidade, da cultura no Brasil, inclusive, certo? Direitos de pessoas LGBT no Brasil, tá? Questão sobre a violência contra, né, os LGBTs, direitos da criança e do adolescente, a questão do idoso, direito aos portadores de necessidades especiais. E aí, fechando
o raciocínio: autoestima, depressão e ansiedade, que é exatamente a loucura do século 21. Sustentabilidade, meio ambiente. Sustentabilidade, a ideia exatamente da COP21 e da reformulação feita pela ONU recentemente. Democracia, valeu. Democracia e cidadania, num ano de eleição de Constituição Cidadã. E as fake news, pessoal. Aí eu focaria nesses tópicos nas redações. Mas vamos começar as questões. Bom, eu vou pedir a vocês, eu posso começar pela questão 15, posso? Se você disser que não, eu vou começar de qualquer jeito, então vamos começar logo. Puxa aí a questão 15 para a gente. Pessoal, essa questão, ela envolve uma série de questões de planos econômicos entre 1956 a 90. Então, bora pensar assim, ó. O ponto de origem da formação econômica brasileira encontra-se na desigual distribuição do progresso que, no desejo de gerar um processo de crescimento e desenvolvimento, criou uma divisão internacional altamente nociva com economias centrais, caracterizando um conjunto de economias industrializadas e tecnicamente homogêneas e outro de economias periféricas, formadas por regiões exportadoras de produtos primários. Por conseguinte, a demanda por produtos primários exigidas pelas economias centrais, após o acelerado ápice do crescimento do comércio internacional, evidenciou um pouco o dinamismo, em função do crescimento econômico relativamente lento dessas economias, bem como, em consequência, da queda do número global de importações. A industrialização surgiu, entretanto, por força imperativa. Passou a responder pelo suprimento da demanda anteriormente atendida pelo setor externo, que a gente chama o quê? Política de substituição de importações, no caso do Brasil, né? Iniciada a partir da Revolução de 30 de Vargas e intensificada a partir do nacional desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, certo? Aí ele diz, foi gerenciada, e por esse motivo foi gerenciada por padrões internacionais de produção e de consumo, assim como desvinculada de qualquer processo de planejamento interno, daí a subordinação ao mercado externo. Dessa forma, a falta de um planejamento regional de programação setorial acaba sendo responsável por contínuas deformações do modelo econômico brasileiro. Então, analisando as proposições abaixo sobre planos econômicos, a gente pode inferir, no item 1, que o chamado plano de metas, elaborado para o período que vai de 1956 e 61, Juscelino Kubitschek, ele pressupôs a existência de pontos de estrangulamento e estabeleceu objetivos globais e setoriais no intuito de romper segmentos estrangulados através de uma ação centralizadora, grifa para mim, ação centralizadora estatal, que está errado. Perfeito? Por quê? Porque não foi... O Estado ele tem um papel fundamental aonde, pessoal? No planejamento de infraestrutura de energia, no setor de transportes e no setor de base. Mas esse período ele é marcado fundamentalmente pelo quê? Pela abertura do mercado brasileiro para a entrada das multinacionais. É o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. E que tipo de indústrias potencialmente entrou? Bens duráveis. Setor automobilístico, setor de eletrodoméstico. Mas vamos seguir. Então, item 1 falso, você já sabe por quê, vamos para o 2. O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado no período de 63 a 65, foi o primeiro a apostar em coordenar os objetivos globais e setoriais, bem como de controlar a longo e curto prazo. Nesse sentido, estabeleceu políticas fiscais, monetárias e cambiais, a fim de gerenciar a presença do Estado na economia e, consequentemente, controlar possíveis níveis de investimentos governamentais que levassem o setor privado a seguir metas indicativas de uma programação econômica. Perfeito. Queria só que você puxasse uma seta. Esse plano trienal tem como base quem? O João Goulart, certo? Esse plano, pessoal, ele tinha um objetivo, inclusive, e um ponto central dele era a chamada reforma de base, que perpassava pela reforma agrária. Perfeito? Mas vamos seguir. Então, item 2, verdadeiro 3. O Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, caracterizou-se pelos princípios ortodoxos da economia, portanto, princípios conservadores,
desativado pelos militares devido ao alto aumento inflacionário. Gente, espera aí. O PAEG foi criado por Castelo Branco. Qual o objetivo do PAEG? Frear a inflação herdada pelo governo João Goulart, que chegou a 91%. O PAEG ele vai fazer com que a gente tenha uma retração de gastos do governo. Ele vai congelar o salário do trabalhador. Professor, essa política fiscal de austeridade, de controlar gastos e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação do Estado, associado ao estrangulamento do salário, a uma política monetária, que é aí que vai ser criado o Banco Central, certo? Uma política monetária com alta taxa de juros interno para reprimir exatamente a inflação, funcionou? Sim. De 90% cai para 31% esse plano econômico. Inclusive é isso que vai trazer dinheiro suficiente e saúde, né, econômica para o Estado, para a implementação do que a gente vai chamar de milagre econômico de Médici. Mas vamos seguir. Então, o item 3 é falso, ele é implementado pelos militares para frear a inflação. Perfeito? 3, falso. 4, entre os aspectos da conjuntura de crise que afetou o governo de João Goulart, entre 61 e 64, destacou-se a escalada inflacionária e o quadro recessivo da economia. Os dirigentes que assumiram o Poder Executivo Federal em abril de 64, priorizou, entre outras sanções, a reversão dessa situação econômica. Ampliaram-se investimentos estatais, sim, principalmente que setor, pessoal? De infraestrutura, transportes e energia, certo? Comunicações. Aí ele diz, facilitou-se a entrada de capitais estrangeiros, aprofundou-se o tripé econômico brasileiro, baseado no nacional desenvolvimentismo, da nova geografia, que diz o quê? Que é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Aumente o PIB, o Produto Interno Bruto, e depois, cara, tu vai ter condições de distribuir qualidade de vida à sociedade. É preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. É um parâmetro fundamental dessa geografia quantitativa, que vai ser implementada pelos militares. Até aí, tranquilo, certo? Instauraram-se mecanismos de estabilização do valor da moeda nacional, gerando um crescimento econômico elevado, que vai ser chamado, somente ao final dos anos 60, início dos anos 70, pelo governo de Médici, de milagre econômico. Verdadeiríssimo, certo? E o item 5, ele diz, o Plano Real, Itamar Franco, certo? Governo Itamar Franco, criado pelo ministro Fernando Henrique Cardoso, certo? Ele diz, o Plano Real tinha como objetivo maior controlar a hiperinflação brasileira, deixada como herança pelo Collor de Mello, após seu impeachment. Problema esse que estava impedindo o desenvolvimento do Brasil, a partir do equilíbrio das contas do governo. A partir do fortalecimento de uma moeda, a URV, ele também incentivou o processo de importação de produtos, o que gerou a modernização do parque produtivo nacional, sucateado aos anos 80, tranquilo? Bastava um incentivo e facilidades para esses repasses de tecnologias para a economia nacional, que seria um grande passo para o desenvolvimento de indústrias. É verdadeiro, mas eu queria só pontuar o seguinte, isso potencializou a desnacionalização da economia produtiva nacional, a partir também de políticas de privatizações adotadas a partir do neoliberalismo pós-90. Ficou claro isso? Então, ok, o item 5, beleza? Moçada, voltemos aqui o material, questão de número 1. Pegue aí essa questão 1. Questão 1, a gente vai falar de um assunto bem atual. O presidente chinês Xi Jinping afirmou em Davos, onde abriu o Fórum Econômico Mundial no dia 17 de janeiro de 2018, que culpar a globalização ela não resolverá os problemas do mundo. Essa foi a primeira vez que um presidente chinês participou de um Fórum Econômico Mundial. O mandatário Xi Jinping chegou a Davos com um surpreendente discurso defensor do livre comércio, alertando contra as guerras comerciais e os recuos no processo de globalização. Temos que continuar defendendo o desenvolvimento do livre comércio. Qualquer tentativa de interromper os fluxos de capital, tecnologia e produtos será impossível e vai contra a marcha da história. Espera aí. Esse discurso, ele é contrário a quem, pessoal? Esse discurso é um recado direto para quem?
para a política que o governo norte-americano vem adotando, certo, nos 2 últimos anos, que é vista pelos especialistas como uma política isolacionista, protecionista, contrário ao curso da globalização e da governança global. Está claro isso? Então, isso é um discurso contra o governo americano. O governo americano, ele vem cada vez mais combatendo essa ideia de governança global, tomando posturas isolacionistas. O governo Trump alega que a China não pode falar de livre comércio, porque ele acusa a China de ser uma economia semi-aberta, porque o Estado chinês ainda controla uma boa parcela dos investimentos e através de que ele chama de protecionismo cambial, que seria a hiperdesvalorização de sua moeda, ele faz com que haja uma balança comercial favorável, impedindo a entrada e a competitividade em seu mercado. Então a China não poderia estar falando de um livre comércio. Essa é a réplica do senhor Donald Trump. Perfeito? Aí o que se diz aqui no texto? Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que melhor explica as declarações do presidente chinês. No item A, ele diz, o discurso, ele foi um recado à política protecionista e isolacionista defendida pelo presidente, que ao assumir a presidência, prometeu recuperar a economia dos Estados Unidos. Como é que é o lema dele? América, Estados Unidos em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, os Estados Unidos, depois os outros. Certo? Recentemente ele fez um complemento, mas não só, né? Então, enfim. E aí ele vem adotando medidas protecionistas e barreiras fiscais. Pessoal, já gabarite para mim essa letra A. Mas deixa eu pedir a vocês o seguinte. Bora lá. Bote de lado assim, governo Trump. Bote de lado aí para mim o seguinte, governo Trump. Professor, o que a gente precisa lembrar quando toda a vida a gente falar do governo Trump numa prova? Vamos lembrar os principais pontos. Primeiro ponto fundamental. Bote aí. Ele não ratifica. Trump não ratifica a COP21 e o Acordo Transpacífico. Ele não ratifica a COP21 e o Acordo Transpacífico. Ele não ratifica. Segundo, ele congelará as relações. Trump congelará relações. Com quem que os americanos andaram congelando relações? Cuba, congelou relações com Cuba. O processo de abertura e de aproximação diplomática feita pelo Obama em 2014, ele foi praticamente colocado de lado pelo governo Trump. Ele congela relações com o Irã. Perfeito? Então ele está congelando relações. Irã, o acordo P5+1 estava andando, ele congelou as relações. Terceiro ponto fundamental quando se pensa no governo Trump: a retenção de refugiados, ou seja, a não permissão da entrada de refugiados nos Estados Unidos, o forte controle da entrada dos refugiados, melhor dizendo, e de imigrantes. Perfeito? Então, forte controle da entrada de refugiados e imigrantes. E aí vem aquela polêmica ideia do muro do México para frear a entrada de mexicanos, a qual Donald Trump chamou de estupradores e de traficantes, certo? Depois se desculpou, mas enfim, perfeito? Outro ponto importante para a gente e recente, bem recente, um ponto que está gerando uma tensão e que vocês podem pegar na prova de vocês já no sábado, é o desaparecimento do jornalista saudita na embaixada saudita na Turquia, certo? Então, o desaparecimento do jornalista, do Jamal, ele escrevia para o The Washington Post, e ele era o principal opositor ao príncipe saudita. Existe aí uma preocupação pelo desaparecimento, né? Alguns jornalistas, né, e parte da imprensa já acusam o governo saudita de ter matado o jornalista e esquartejado para sair com o corpo da embaixada, enfim. E aí vem o Donald Trump, pressionado pelo processo,
e diz e exige uma investigação rigorosa e, se comprovado, uma punição rigorosa para a Arábia Saudita. Mas espera aí, quem é a Arábia Saudita? Principal aliado do governo americano no mundo árabe. Vocês estão entendendo aí a gravidade da coisa? Então o americano é pressionado a exigir punição à Arábia Saudita. Quem é a Arábia Saudita? O principal aliado americano no mundo árabe. O principal aliado americano contra o Irã. Olha o detalhe que é importante. Está claro isso? A Arábia Saudita, um dos grandes artífices da OPEP, porque é um dos grandes produtores e exportadores de petróleo da região. Vocês estão entendendo a gravidade? Beleza? Bom, e finalmente, pessoal, certo? A crise com os palestinos, gerado pelo quê? Pela declaração e pelo reconhecimento de Jerusalém enquanto capital. Perfeito? Questão 1 que eu tinha para lembrar vocês era isso. Vamos também lembrar que a dona China entra na OMC somente em 2001, já é a segunda maior economia do mundo, ameaçando os Estados Unidos. Então, um dos motivos que levam os americanos a sobretaxar produtos chineses, pessoal, não é só o fato de acusarem a China. A China é acusada de apropriação indevida, certo? De um patrimônio intelectual. E recentemente, os americanos chamaram a China na conversa, porque a China andou comprando mísseis da Rússia, armas da Rússia. Ou seja, a Guerra Fria voltou, inclusive a corrida aeroespacial voltou. Beleza? Corrida aeroespacial, Estados Unidos, Rússia, Putin e Donald Trump. Beleza? Galerinha, eu vou pular para a questão mais à frente. Deixa eu pular para uma questãozinha mais à frente aqui para vocês. Vocês que olharam o TD, vocês têm dúvidas e querem que a gente resolva o quê? Vamos deixar a dúvida só para o finalzinho? Vocês têm dúvidas em alguma questão lá na frente que vocês queiram que a gente resolva? 5? 14? Bora lá. 14. Que aí a gente ganha tempo, pessoal, e a gente vai exatamente onde vocês precisam tirar dúvidas. Questão 14. Está aqui a bichinha. Questão 14, bora lá. Nas últimas semanas, a política internacional esteve focada nas negociações entre Irã e Estados Unidos. A relação entre os dois países é marcada há mais de 30 anos por uma tensão permanente, desde, na verdade, 1979, quando Ayatollah Khomeini derruba o governo de Mohammad Shah Reza Pahlavi, o governo iraniano pró-Estados Unidos, certo? A relação entre os dois países, portanto, é marcada por uma tensão permanente. O maior temor da comunidade internacional no momento é que o país oriental esteja desenvolvendo armamentos nucleares, que podem ser utilizados para atacar seus inimigos declarados, né, como, por exemplo, o Estado de Israel. Sobre essa relação, analisaram as chamadas assertivas, no item 1. Em 1979, pela Revolução Iraniana liderada por Khomeini, instalou-se um país, uma república islâmica de caráter fundamentalista. Acrescente isso, que é sempre importante. O caráter fundamentalista quer dizer que o país é governado politicamente por leis que regem a religião chamadas de xarias, certo? Então, os princípios religiosos se sobrepõem, muitas vezes, às questões políticas e estatais, alterando a relação com os norte-americanos. Sim, o item 1, verdade, os americanos eram os principais aliados do Irã e vice-versa. A partir de 79 romperam. Item 2. Segundo os líderes do país, o objetivo do Irã ao enriquecer urânio é obter energia por esse meio, certo? Na verdade, obter energia, a energia que ele fala, a energia para finalidades pacíficas, certo? Que não ficou claro no texto, mas é isso. Entretanto, o domínio da tecnologia necessária para isso facilitaria a obtenção de uma arma nuclear. Por quê? Porque eles querem enriquecer o urânio a 5%. Se a gente enriquece o urânio a 5%, é energia elétrica. Se a gente enriquece o urânio a 20%, isso é usado para combustível nuclear. Mas com as mesmas centrífugas, se eu ampliar a quantidade de centrífugas, eu chego a enriquecer esse urânio a 90%. O urânio enriquecido a mais de 90%, a finalidade é produção de bombas nucleares. Eis o temor dos Estados Unidos, certo?
o que facilitaria a obtenção de uma arma nuclear, quebrando um pacto de não proliferação nuclear que foi assinado em 70. Sim, é isso. O TNP, como a gente chama. Item 3. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, convocou uma reunião de emergência em seu gabinete de segurança no começo de abril de 2015, decidindo que o Irã deve reconhecer a existência de Israel num acordo definitivo, que será assinado até o final de junho. Pessoal, isso foi feito, mas não houve acordo. O Estado de Israel, aliás, quais os dois estados no Oriente Médio, que foram contrários ao P5+1. O que é o P5+1? Foi o acordo que o Obama costurou com França, Reino Unido, Rússia, China e Alemanha. Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra e Alemanha. São os 5 países do Conselho de Segurança da ONU, mais Alemanha. Então, isso a gente chama de P5+1. O que foi costurado no P5+1? Os americanos permitiriam ao Irã enriquecer urânio, desde que as reservas de urânio do Irã fossem reduzidas, bem como o lixo nuclear do Irã fosse controlado e o Irã permitisse inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. O acordo foi costurado, assinou-se o acordo em janeiro de 2016. Agora, quais os dois países na região do Oriente Médio que não gostaram desse acordo? Israel, que teme que o Irã burle o acordo e produza arma nuclear, e a Arábia Saudita, que é o principal inimigo geopoliticamente do Irã na região. Está claro? É tanto que quando o Donald Trump se afastou do Irã, congelou as relações, quem curtiu os Estados Unidos nas redes sociais? Israel e a Arábia Saudita abraçam o governo Trump. Isso está claro? Então os americanos, eles congelaram o acordo para abraçar as antigas alianças no Oriente Médio. Beleza? Isso? Tranquilo? Galerinha, mais alguma? Estamos aí. Segunda? Bora lá. Oi? 1, 2, 3. Questão 2. Hein? Não, veja bem. O acordo seria costurado até o final do ano. A questão foi anterior ao final do ano. Exatamente. Para a época, eles costuraram um acordo que seria assinado até o final do ano. Para a época, o gabarito perfeito. Certo? Questão 2. Leia o trecho abaixo. O campo, essa questão já sei o que é. Conflito de Mianmar. Pessoal, antes de resolver a questão, só anote aí do lado, rapidinho. Mianmar, ele representa a perseguição à população Rohingya. Mianmar, a perseguição à população Rohingya. Professor, que população é essa? É uma população islâmica que habita a região norte do território de Mianmar. Essa população, ela não goza de cidadania dentro de Mianmar, cuja população é predominantemente budista. Está claro o raciocínio? Então, qual é o problema? É que essa população ela é marginalizada, não tendo sequer o direito à cidadania. E aí, em 2017, certo? Ocorreu a morte de um grupo de budistas na região de Mianmar. E aí a polícia de Mianmar acusa os chamados Rohingyas de terem criado um grupo terrorista e que a partir daí venha fazendo ações terroristas no território de Mianmar. E aí, a partir exatamente dessa ideia de criar um grupo terrorista para perseguir budistas em Mianmar, a polícia ela vem reprimindo com extrema violência a população, que vem sendo perseguida, e há um verdadeiro genocídio, onde a ONU já alerta desde 2016. O que está acontecendo em Mianmar é uma perseguição étnica
na região, que gera um dos maiores genocídios, capaz, inclusive, de gerar praticamente o extermínio desse povo. De onde vem esse povo? É uma incógnita, certo? Fala-se de grupos islâmicos que teriam avançado no país em tempos remotos do século XVI em diante. Mas grande parte desse grupo foi levado pelos britânicos a partir, certo? A partir da região de Bangladesh, entre 1824 e 1948. Entre 1824 e 1948, quando a região esteve sob controle dos britânicos, eles chegaram a levar pessoas rohingyas para a região, certo? Então existe essa ideia. Então muitos teriam vindo da região de Bangladesh. Então, na questão, eu vou direto ao ponto, para a gente não perder tempo com o texto, para dar tempo para a gente resolver mais questões. Então, nessa questão 2, ele diz: a respeito dessa notícia e desse povo rohingya, certo? É verdadeiro nós afirmamos que, na letra A, que o povo rohingya, ele é originário da Índia e do Paquistão. Pessoal, existem alguns autores que chegam ainda a falar que tem um território da Índia, certo? Que é a região, se eu não estou enganado, de Bengala, certo? Que é um território que também tem no território de Bangladesh. Então, território de Bengala, Índia, Bangladesh, em que você tem islâmicos. Mas os rohingyas não podem ter vindo da Índia, porque a Índia é budista, hinduísta. Está claro isso? Então, historicamente se diz que eles vieram de Bangladesh. Mas vamos continuar. Paquistão não, mas vamos seguir. Aí ele diz, durante o século XX, na verdade eles vieram em eras passadas, particularmente entre 1824 e 1948. Mas vamos seguir. Devido às perseguições que sofriam por serem muçulmanos em Mianmar, eles foram aceitos pelos budistas. Gente, absurdo, nem cidadania esse povo tem, ele é marginalizado. Perfeito? Representam 5% da população. E eles vivem num território chamado Rakhine, que é o território onde nós temos a maior concentração dos chamados rohingyas. Perfeito? Então, letra A, absurda. B, em Mianmar, a minoria rohingya, considerada como um imigrante ilegal de Bangladesh, fala-se que muitos estão migrando propositadamente de Bangladesh para a região de Rakhine, certo? Trazidos por colonizadores britânicos que governaram Mianmar até 1948. Tranquilo até aí. Porém, os historiadores apontam para também uma presença de muçulmanos na região que remonta ainda ao século XI. Rohingya significa habitante de Rohang, o nome pelo qual era conhecida a cidade natal, Rakhine. Pode gabaritar a letra B. Certo? Professor, o item C está errado por quê? Ele diz que são grupos muçulmanos que estão migrando do Paquistão para Mianmar. A origem é a região de Bangladesh, até onde se remonta mais recentemente a história. Certo? E aí no item D, ele diz que o exército de Mianmar, ele é acusado de promover uma limpeza étnica, perfeito, com a perseguição e morte de centenas de rohingyas, que é um grupo minoritário islâmico originário do norte do país, de Rakhine, e que, inconformados com a forma como são tratados pela população do governo, estão exigindo autonomia. Gente, não tem nada a ver com isso. O conflito é gerado, sim, por uma limpeza étnica, onde existe um processo de intolerância étnica religiosa. Perfeito? Mais alguma, pessoal? Bora lá. Quarta? Terceira? Essa é bem rasinha. Terceira questão. A crise financeira e econômica iniciada entre 2007 e 2008 nos Estados Unidos chegou a ser classificada por alguns economistas como a crise mais grave desde 29. É a mais grave desde 29. Podemos então afirmar que as causas dessa grave crise são os 10 anos da crise dos Estados Unidos. Elas estariam relacionadas, letra A estratégias do governo americano para salvar bancos. Pessoal, isso não é causa, isso é consequência da crise. Então, por conta da crise, o governo americano vai injetar recursos em sistemas financeiros para salvar e estabilizar a economia. Perfeito? B, a depauperização, ou seja, a perda de recursos financeiros públicos do país em função de investimentos que foram feitos em setores sociais.
Ou seja, o Estado fez muitos gastos na área social, gerando a crise. Gente, claro, evidentemente que não é, no caso dos Estados Unidos, verdadeiro. Mas espera aí. E se eu estivesse cobrando uma questão que falasse sobre a raiz da crise da economia do Brasil, o que eu vou dizer aqui para vocês foi o gabarito da prova da UES, de 2015. O que eles apontaram como raiz da crise do Brasil entre 2011, 2012 a 2015? A raiz do problema, segundo o gabarito, e em parte você vai ver economistas concordando, foi o excesso de gastos do governo em programas assistencialistas, como, por exemplo, o excesso de gastos com Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor, certo? Programas como a redução do IPI, que vai fazer com que as indústrias montadoras de carros pagassem menos impostos, ou seja, o governo reduziu a arrecadação e aumentou os gastos, o que gerou um rombo nas contas públicas. O subsídio à Petrobras, vocês estão entendendo isso? Então, o governo brasileiro, para vencer e passar pela crise de 2008, 2009, ele fez uma política fiscal expansionista. Ocorreu uma política fiscal expansionista, tá? Segundo alguns autores, teria sido a raiz, porque descapitalizou. Aí sim, vai empobrecer, vai reduzir a quantidade de dólares nas reservas brasileiras. Perfeito? Só um detalhe, isso não é a minha opinião, isso foi gabarito de prova. Estou só dizendo como vocês podem encontrar esse tipo de assunto em questões de vestibulares. Então, a letra B de bola, no caso americano, é falso. Não foi isso. Na letra C, uma efetiva expansão dos financiamentos americanos a juros bem baixos, feitos para aquisição de bens imobiliários que se mantinham desde 2000. Então, deixa eu pontuar para vocês o seguinte. Final dos anos 90, o governo de Bill Clinton, ele saiu com os cofres americanos abarrotados de dinheiro, certo? Porque a abertura da América Latina diante do neoliberalismo facilitou a entrada de investimentos americanos na região e isso fez com que eles lucrassem muito. Então, o governo americano estava com muito dinheiro sobrando. E aí os bancos que não estavam mais sendo fiscalizados pelo Estado, ou seja, o Estado não tinha um rígido controle sobre os empréstimos, havia, de certa forma, uma irresponsabilidade fiscal por parte dos bancos, das financeiras. Esses bancos que tinham muito dinheiro começaram a emprestar dinheiro fácil aos consumidores. E aí os consumidores começaram a comprar casas. Fernandes, isso é problema? Não, porque no início, em 2000, eles emprestaram dinheiro a baixos juros a uma classe americana chamada Prime. A classe Prime é considerada uma classe boa pagadora, histórico de bom pagamento. Então, essa classe Prime recebeu esse recurso, comprou a casa e começou a pagar as prestações da casa. Só, pessoal, que o dinheiro ainda era grande no bolso das financeiras americanas, que continuaram a emprestar dinheiro de forma irresponsável. Qual é o problema agora? É que eles começam a emprestar dinheiro, pessoal, para uma classe chamada subprime. Por isso que vocês vão pegar gabaritos em provas falando sobre a crise subprime. A classe prime é aquela classe boa pagadora. Subprime é a classe que não tem um bom histórico de pagamentos ou que tem nome sujo no mercado. E os americanos emprestaram dinheiro para essa classe de forma irresponsável, sem muitas garantias. Qual é o problema? É que eu agora tenho milhares e milhares de mutuários, né, comprando essas casas, e ao mesmo tempo ocorreu a bolha no sistema imobiliário americano. Como tem muita gente comprando, os valores das casas quintuplicaram rapidamente. Então, pessoas compraram casas por um preço absurdo, pegando dinheiro emprestado no sistema financeiro e não tendo condições futuras de quitar as prestações. E aí começamos a ver, né, atrasos de parcelas de pagamento e devoluções de casas. E aí os bancos começaram a ter muitas casas confiscadas. Qual é o problema? Professor, eles poderiam pegar a casa e vender. Tudo bem. Mas se o sistema financeiro ele está descapitalizado,
certo? Quem é que vai conseguir comprar as casas? Como é que eu vou pegar dinheiro para comprar casa se o sistema está descapitalizado? Pior, se o sistema está descapitalizado, eles vão ter que elevar a taxa de juros, porque o risco agora está aumentando. Com o aumento do risco de pagamentos, aumenta-se os juros. Terceiro ponto, quando os bancos emprestaram dinheiro, as casas estavam com preço lá em cima. Aí eles tomam a casa, agora tem muita casa à venda. O que acontece com o valor do imóvel? Despenca. Mesmo conseguindo vender as casas, os bancos não conseguiriam recuperar o dinheiro que foi tomado por empréstimos, o que gerou um rombo no sistema financeiro americano. Ficou claro, eis a crise subprime. Resultado, o Lehman Brothers, no dia 14 de setembro de 2008, faliu. Era o maior banco de investimentos do mundo. Diante da falência do maior banco de investimentos do mundo, todo o sistema financeiro mundial ficou nervoso, ficou tenso. E aí, quando um sistema de mercado está tenso, o que é que ele faz? Todo mundo retira os seus investimentos, segura o dinheiro. E aí, pessoal, vários sistemas financeiros mundiais, o sistema financeiro mundial entrou em colapso, deflagrando a crise dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha na Europa, por exemplo. Ficou claro isso? Beleza. Então, pode gabaritar para mim, letra C. Certo? Eis o gabarito. Mais alguma? Vamos lá. 9. Questão 9. Questão bem atual também. O dólar fechou em queda nessa segunda-feira, 15 de outubro de 2018. Pronto, está aí a data que esse material foi montado. 15 de outubro, sexta-feira, não, segunda, né? Eita, eu montei segunda-feira. Certo? 15 de outubro de 2018, o dólar fechou em 3,73, acompanhando uma trajetória da moeda norte-americana no exterior. As oscilações do dólar desde agosto estão associadas a fatores internos e externos. Sobre essas oscilações e os impactos, podemos analisar as proposições abaixo. Pessoal, lembremos que o dólar chegou a mais de R$ 4,00 de cotação no Brasil. Então, quais são os fatores internos e externos que geram essa movimentação nervosa do dólar? No item 1, ele disse, dentre os fatores internos, os investidores, por exemplo, preferem um candidato à presidência no Brasil que seja reformista, que tenham como base de suas propostas uma agenda de reformas com corte de gastos e ajustes fiscais. Os investidores querem um presidente no Brasil que tome uma postura de uma austeridade, ou seja, cortar na carne, reduzir os gastos do governo e aumentar a arrecadação, ou seja, aumentar a tarifa de impostos ou aumentar a fiscalização tributária no país. É verdade. É isso que os investidores querem. Fernandes, por que isso é positivo para o investidor? Porque isso traria garantias ao investidor que o Estado teria uma saúde financeira para honrar compromisso. É só isso. Então, quando eu compro um título de dívida pública do Estado, o que eu quero? Que daqui a um ano, por exemplo, o Estado resgate o título e me dê o dinheiro. Agora, se o Estado estiver quebrado, ele vai resgatar esse título? Olha o que aconteceu com a Argentina em 2000. Está claro? Beleza? Então, o investimento, os investidores querem o quê? Que o Brasil tenha estabilidade, que o Estado ele tenha saúde financeira para honrar seus compromissos. Assim ele ganha credibilidade. E nenhum é verdadeiro. Então, diante exatamente do quadro político brasileiro de eleições, e eu sempre digo isso, todo ano de eleição, o que é que acontece no Brasil? Oscilações do dólar. Só não vai acontecer oscilações do dólar quando? Quando tiver um ano de eleição presidencial e o cara preferido pelo mercado, ele tiver disparado na frente. Aí o mercado fica calmo. Perfeito? Desse jeito, nós não temos alterações de políticas, não é previsto, então eles mantêm o dinheiro investido. Então, quando o mercado está nervoso, quem tem dinheiro tira. Então, vamos pensar, se o Brasil tem uma taxa, uma balança comercial, que ela é flutuante, eu tenho investidores. Se há uma fuga de dólares do Brasil, o que acontece com o valor do dólar? Sobe ou diminui? Se eu tenho muito dólar aqui no mercado brasileiro e o dólar está saindo, o preço do dólar aumenta ou diminui? Aumenta. É a lei da oferta e da procura que rege o chamado câmbio flutuante. Ficou claro isso?
Então foi isso que aconteceu com o Brasil, para que o dólar ultrapassasse os R$ 4. No item 2, ele diz, com a ascensão do protecionismo, nessa guerra comercial que envolve China e Estados Unidos, né, que estão travando desde março, isso já ameaça reduzir o ritmo de uma economia mundial. Sim ou não? Sim, claro, certo? Os americanos vão sobretaxar o aço e o alumínio. Aí a China sobretaxa soja, carros. Aí os americanos agora vão cobrar o imposto em cima de 200 bilhões de dólares. Aí a China diz que vai aumentar também a sobretaxação sobre a importação de aviões. A China entra com ação na OMC. Pessoal, o mercado comercial do mundo está tranquilo? Então, qual é a tendência? É que se continuar essa guerra comercial, a situação econômica e comercial do mundo se torne mais tensa. E o aumento dessas tensões pode gerar o arrefecimento de economias de países emergentes. Quem mais perde? Países emergentes. Professor, me explique por quê. Pessoal, se o mercado está tenso e você tem dinheiro empregado em indústrias, por exemplo, eu sou acionista da Apple, e a Apple está manufaturando na China, em meio a essa guerra, e não sei o que pode acontecer com a Apple, o que eu faço? Só um exemplo, viu? Certo? Eu vendo as ações da Apple, tiro o meu dinheiro de mercado. Sim, isso pode mexer com as bolsas de valores. Fernandes, se eu estou tirando dinheiro de investimentos, e aí os dólares que estão aplicados em empresas americanas aqui começam a sair também, porque ninguém sabe o que é que vai dar. Quem mais perde? Países emergentes que precisam desses dólares no mercado interno para estabilizar suas respectivas economias. Ficou claro isso? Numa guerra comercial, todo o planeta perde, porque o mercado se torna tenso. Mercado tenso, ninguém investe. Certo? No item 3, ele diz o seguinte: as taxas de juros nos Estados Unidos, do Federal Bank, eles estão subindo gradualmente. E isso faz com que os investidores retirem seus recursos de países emergentes. Tranquilo. Se o governo americano diz que a taxa de juros deles é mais alta, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o dólar que está aqui aplicado no Brasil e vou comprar títulos de dívida pública, por exemplo, americana. Porque o governo americano está dizendo que vai me pagar uns juros bons. Professor, mas os juros alto americano é menor do que o nosso. Os juros alto americano é menor do que o nosso. É verdade. Mas o governo americano tem mais garantia de cumprimento, de honrar os compromissos. É mais estável a economia. Sim ou não? Então eu prefiro ganhar menos, mas ter segurança que eu vou receber. Ficou claro isso? Não sofrer o calote, como a Argentina teve em 2000. Beleza isso? Então isso está acontecendo? Não tenho dúvidas. Aí ele diz, retirem seus recursos de países emergentes e os enviem para a economia americana, ocasionando uma desvalorização do dólar no Brasil. Espera aí, o dólar se valoriza com isso. Se eu estou tirando o dólar daqui e jogando lá, aqui o dólar se valoriza. E os americanos estão capitalizando recursos. Perfeito? Beleza? Quem é que faz isso no Brasil, pessoal? Quem é que faz isso no Brasil? Eleva a taxa de juros? O Banco Central. A taxa de juros no Brasil a gente chama de Selic, que é o Serviço Especial de Liquidez e de Custódia do Banco Central. Beleza? Questãozinha de número 4, item 4, desculpa. A valorização do real a partir de outubro fez o custo das importações. A valorização do real a partir de outubro fez o custo das importações aumentar de maneira automática e com ele a inflação, o que vai animar investidores estrangeiros a recuperar o que foi investido. Pessoal, se eu estou tendo a desvalorização do real, aliás, desculpa, a valorização do real, é isso? Se eu estou tendo a valorização do real, o custo das importações diminui. A minha moeda está mais forte. Vimos isso em sala de aula quando eu trabalhei com vocês. Política cambial. Moeda forte faz com que potencialmente eu aumente o meu poder de compra e aumente as importações. Está claro? Se eu aumento as importações, qual é a tendência? Uma modernização da infraestrutura brasileira, da tecnologia das indústrias, porém, todavia, isso pode desencadear um déficit comercial. Beleza? Então, o item é falso. Item 5. A forte desvalorização de moedas de países enfraquecidos por uma combinação de crises econômicas, associado à alta dos juros norte-americanos e à tensão comercial,
em especial a lira turca e o peso argentino, eles acabam contaminando, mesmo que de forma indireta, outros mercados. Por que o Brasil, como ele cita na questão, pode ser afetado? Porque existe um Mercosul e existe uma relação comercial Brasil-Argentina. Se a Argentina está em crise, ela para de comprar. Se ela para de comprar, a gente para de vender. E a Argentina é o terceiro maior comprador de produtos brasileiros. Ficou claro isso? Beleza. Pessoal, então gabarita essa questão D de dado, mais alguma rapidinho. Questão 13. 13, o número da sorte. Questão 13, bora lá. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, no mês de outubro de 2014, estava acima do teto da meta da inflação. Pessoal, a inflação o ano passado deu 2,9%, certo? Quando você fala de inflação, o Banco Central ele estabelece o centro da inflação. Então, todo ano a equipe de economia se reúne e diz o seguinte, analisando a situação hoje do mundo e do Brasil, qual deveria ser a inflação ideal para o Brasil o ano que vem? Então, eles estabelecem a meta, certo? Aí você tem os conceitos que a gente chama de centro, teto e piso. Então, eles definem que para o Brasil o ideal é que a inflação fosse 4,5%. Esse é o centro da meta, seria o ideal. Só que nunca a gente consegue acertar, ou quase nunca a gente consegue acertar em cheio. Resultado, é estabelecido 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, como exatamente margem, certo, inflacionária, que a gente chama de teto e piso. Significa dizer que minha economia vai bem se a inflação der 2,5 até 6,5. Passou de 6,5, ela está descontrolada. E caiu para menos de 2,5, há uma deflação. E aí, pessoal, tanto a superinflação quanto a deflação, ela prejudica a economia. Por que a superinflação prejudica a economia? Porque reduz o teu poder de compra. Se reduz o teu poder de compra, você compra menos. Se você compra menos, significa dizer que as indústrias produzem menos. Se elas produzem menos, elas demitem funcionários, aumentando o chamado desemprego excessivo. Se a inflação está abaixo do piso, é porque isso já está acontecendo. Ou seja, minha economia está estagnada. Ficou claro? Ou seja, ninguém está mais comprando. Se ninguém está comprando, pessoal, não tem como eu ter especulação. Então, quem quer vender vai baixando os preços, e aí a inflação, cara, ela fica abaixo do piso que é estabelecido. A deflação é um sinal de estagnação da economia de um país. Tranquilo? Então, continuando o raciocínio, que foi adotado pelo país. Para trazer de volta a inflação para a meta, porque deu acima, a melhor combinação de política monetária e fiscal seria... Pessoal, política monetária é quando o Estado tenta controlar a circulação de moedas. A partir de quem? Do Banco Central. Então, política monetária, Banco Central, Bacen. E quando eu falo de Banco Central, eles têm a taxa Selic. Selic é a taxa de juros básica estabelecida pelo Banco Central. Qual é o papel dessa Selic no papel da economia da inflação? Sempre, pessoal, que a taxa Selic está alta, qual é a tendência? É os juros de mercado ficarem o quê? Altos. Se a taxa Selic está alta, os juros de mercado estão altos. Aí minha pergunta para vocês é bem simples. Selic alta, juros de mercado alto. Perfeito? Minha pergunta é, se os juros do mercado estão altos, vocês vão comprar produtos à prestação, pagando juros altíssimos? Sim ou não? Não. Então, qual é a ideia? Selic alta, juros de mercados alto, reduz, portanto, a circulação de moedas, porque reduz o crédito. Se tem menos moedas circulando, quem quer vender produtos tem que vender o quê? Barato, senão não vende. Qual é o resultado disso? Ocorre um controle da inflação. Inflação não é a desvalorização da moeda? Ou seja, você perde o poder de compra. Se eu preciso vender e preciso baixar os preços, meu poder de compra automaticamente está o quê? Voltando. Então, uma forma de eu controlar a inflação é mantendo a Selic lá em cima. Perfeito isso? Além do mais, uma segunda forma de você controlar a inflação é, com a minha Selic alta, gente, o que acontece?
Quem tem dinheiro lá fora e quer investir, vai procurar o Brasil. Então eu vou ter uma maior entrada de dólares. Se entra muito dólar no Brasil, o valor da minha moeda aumenta ou diminui? Está entrando muito dólar agora no mercado, está circulando muito dólar, todo mundo está cheio de dólar aqui. O preço do dólar aumenta ou diminui? Diminui. Quanto mais dólar circula, menor o preço. Se o preço do dólar cai, significa dizer que minha moeda está se valorizando. Estou combatendo a perda do meu poder de compra. Está claro para vocês? Sim, beleza. Bom, e a segunda política que ele pede é o quê? Uma política fiscal. Política fiscal, pessoal, tem a ver com os gastos e a arrecadação do governo. Se eu quero controlar a inflação, eu preciso enxugar o mercado, eu preciso enxugar a liquidez desse mercado, eu preciso tirar essa moeda de circulação. Como é que, adotando uma política fiscal, eu posso fazer isso? Aumentando os impostos, aumentando a arrecadação e reduzindo os gastos. Então, se eu elevo a Selic e faço a contração dos gastos, eu controlo, sim, a inflação do mercado. Foi o que a Dilma fez, gente. A Dilma fez isso. Quando a inflação ficou descontrolada, o que ela fez? Ela adotou políticas de controle fiscal. Reduziu, inclusive, o número de ministérios. Lembram disso? Aumentou a taxa Selic, chegou a mais de 14%. Lembram disso? Então, foi uma medida que foi adotada no Brasil em 2014, inclusive. Beleza? Então, questão 13, gabarito é o quê? D de dado. Bora lá, rapidinho. 7 e 4. Vai dar na conta. Questão 7, por gentileza. Eita, pessoal, questões de atualidades aí, ó, 2 teminhas de atualidades que envolvem a geografia física. Presta atenção no seguinte: Cristos, Unifor, cobram atualidades? Cobram. Unifor, pessoal, cobra mais atualidades. Então, a geografia física raramente cai na Unifor, mas quando cai, está ligado a atualidades. E o que em atualidades eu posso ver a partir da geografia física nesse momento? 2 coisas. O terremoto que atingiu a Indonésia, certo? Terremoto e tsunami da Indonésia. Pessoal, o terremoto e tsunami da Indonésia está diretamente ligado ao quê? Ao tectonismo, a movimentação das placas tectônicas. Perfeito? Então, ali nós temos terremotos e nós temos tsunamis. É comum na região. Não nos esqueçamos que em 2004 nós tivemos aquele catastrófico tsunami seguido. Pronto, passou agora. Então, em 2004, nós tivemos aquele terremoto que foi seguido por uma grande tsunami que gerou a catástrofe. E também, pessoal, uma sucessão de furacões que desde 2017 atinge a costa leste americana. Aí, essa questão de vocês 7 envolve os furacões. Primeira coisa que eu vou pedir a vocês anotarem é o seguinte, anote aí. O que potencializa o furacão? Bote aí, aquecimento global. As mudanças climáticas globais é um fator fundamental para entendermos por que cada vez mais furacões, tufões, que é a mesma coisa que furacão na bacia do Pacífico, e tornados estão cada vez mais fortes e comuns. Por que está acontecendo? Porque está tendo um aquecimento global. Professor, o que tem a ver o aquecimento global com isso? Bora lá. Botou isso? Segundo ponto, anote aí para mim o seguinte. Em que período do ano normalmente acontecem os furacões? Verão, outono. Bote aí. É normalmente no final do verão e outono que furacões são potencialmente produzidos. Por que furacões normalmente estão no verão e outono? Porque nesse período nós temos um ápice de aquecimento, a tendência nós temos um aquecimento da superfície das águas oceânicas. Então, a terceira coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte: são formados sempre sobre o oceano. Furacão e tufão só são formados sobre oceanos. Agora, o que potencializa isso, pessoal? O aumento da temperatura da superfície das águas. A temperatura ficando em torno de 26, 27 graus, eles potencializam os furacões, certo? Por isso, final de verão, começo de outono. Temperaturas altas em torno de 26, 27 graus. Anotou isso? Agora, minha pergunta para vocês é:
Furacões, tufões se formam em regiões de alta ou de baixa pressão? Baixa pressão, anote aí. Sempre em áreas de baixa pressão. Em termos geográficos, climatológicos, áreas de baixa pressão, eu chamo de quê? Zonas ciclonais. Então anote para mim. Se formam, portanto, em zonas de baixa pressão, em células ciclonais. Perfeito? Outro ponto importante para a gente entender. Então, eu estou formando exatamente o furacão. Como é que eu formo ele? Temperatura alta, uma corrente ascendente de ar quente e úmido, atingindo as altas camadas da atmosfera. Lá em cima ele vai formar uma nuvem famosíssima por isso, acúmulo nimbus. Também anote isso para mim. Ele forma a chamada cúmulo nimbus. Ficou claro até aí? Beleza? Bom, aí vamos pensar um último ponto. Então eu formei acúmulo nimbus e essa massa de ar, essa nuvem, ela vai se movimentar. E ela vai se movimentar chegando ao continente. Mas minha pergunta é, o que vai fazer com que esses ventos que vão se deslocar, que sempre se movimentam, o que vai fazer com que esses ventos tenham maior ou menor velocidade de deslocamento? Fisicamente, as diferenças de pressão. Os ventos advectivos, eles se deslocam por uma diferença sempre da maior pressão para a menor pressão. Quanto maior for a diferença de pressão, maior será a velocidade de deslocamento dos ventos. Está claro para a gente? Sim. Aí vamos lá. Existe o que eu chamo de depressão tropical. Depressão tropical é quando esses ventos se deslocam até 67 km por hora. Existe o que eu vou chamar de tempestades tropicais, quando eles chegam até mais ou menos 118 km por hora, e a partir de 118 km por hora, esses ventos são chamados de furacões, se no Atlântico ocorrerem, ou tufões, se no Pacífico ocorrerem. Entendemos isso? Está aí tudo que você precisa lembrar na prova para gabaritar as questões. Então, quando você pega essa questão aí, primeiro item A, B e C, completamente absurdos, até porque eu preciso estar a 5 graus normalmente, de latitude norte e sul, da linha do Equador, para que a gente tenha furacões. Ah, e mais uma pergunta, é mais comum furacões do hemisfério norte ou sul? Norte, por quê? Porque é onde nós temos as maiores instabilidades de temperatura mar-continente. Se eu tenho mais continente no hemisfério norte, a tendência é o continente, o hemisfério norte, ganhar mais calor no verão e no outono. Se eles ganham muito calor, eles estão superaquecidos, reduzindo a pressão. Então, o vento que sopra do mar para o continente vai encontrar um continente com baixíssima pressão. Uma diferença grande de pressão, uma velocidade de 200 maiores. É esse o caso. Então, o item A, B, C, absurdos. Você tem o item D e a letra E. Qual é o nosso gabarito? Por que não, então, a letra E? Tem origem oceânica com resfriamento anormal, gente. É aquecimento. Quando eu tenho um resfriamento anormal nas águas do Pacífico Sul, na proximidade da Cordilheira dos Andes, que fenômeno é esse? Laninha, anote aí. Um resfriamento anormal das águas do Pacífico Sul, próximo à Cordilheira dos Andes. Eu chamo de quê? Laninha. E qual é o efeito do Laninha no clima do Brasil? Aumentam as chuvas no norte e nordeste, aumentam as chuvas no norte e nordeste e reduzem a pluviosidade aonde? Sul e sudeste. Está claro isso? Beleza? Qual era a outra? Qual foi a outra questão que vocês pediram? A 4. Questãozinha 4 para a gente. Pessoal, questão 4, ela está envolvendo a questão racial. Ela vai envolver a questão racial. Deixa eu fazer assim para vocês. Vamos só rapidamente pensar por que essa questão está aí? Por conta das efemérides. Eu só botei essa questão por conta das efemérides e pela questão das minorias hoje, a questão sobre os direitos dos negros, dos índios, enfim. O que eu queria nessa questão era dizer para vocês o seguinte: esse ano nós temos 130 anos da abolição dos escravos no Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos 70 anos da política do apartheid sul-africano, cujo principal líder e mártir, por que não assim dizermos, dessa luta contra a segregação racial na África do Sul foi Nelson Mandela. E nos Estados Unidos, a questão racial ela nunca foi resolvida.
Em 1861, quando Abraham Lincoln está na presidência americana, a questão racial pega fogo quando ele propõe exatamente a abolição dos escravos, em 1862. E aí nós tivemos a Guerra da Secessão. Findada a Guerra da Secessão, ele controla os estados do Sul. Mas os estados do Sul nunca aceitaram, certo? A libertação dos escravos, porque fazia parte da base, a base produtiva do sul dos Estados Unidos. Aristocrático, latifundiário, monocultor, cotonicultor, modelo plantante e sociedade escrava. Então o sul não aceitou isso, mas foram obrigados a abolir os escravos. Então, parte da sociedade do sul, branca, certo? Ela passa a criar um grupo chamado de Ku Klux Klan, que é um grupo racista no sul dos Estados Unidos, certo? Qual é o objetivo da Ku Klux Klan? Gerar o terror racial dentro dos Estados Unidos. Essa questão racial vai sendo prorrogada, né, a resolução, até que nos anos 50, o episódio da moça chamada Rosa Parks, que ao se recusar, se levantar e ceder o seu lugar no ônibus a um branco, gerou uma verdadeira convulsão racial nos Estados Unidos. Os negros, ao protestarem contra as medidas tomadas contra a Rosa Parks, paralisaram o sistema de transportes em áreas no sul dos Estados Unidos. E isso potencializou a luta de dois líderes negros americanos contra o racismo. O islâmico convertido Malcolm X e o Martin Luther King, o cristão pacifista. Então eles têm modos de ação diferentes. A questão vai pedir exatamente isso a vocês. Enquanto Malcolm X, ele tinha uma forma mais ríspida de lutar em prol da igualdade racial e pelos direitos civis, Martin Luther King, ele pregava a paz, a harmonia entre negros e brancos. Está claro isso? Bom, o presidente Kennedy, ele teria inclusive se inclinado favoravelmente a rever essas questões dos direitos civis, mas ele é assassinado. E em 64, o seu vice, Lyndon Johnson, assina o documento que faz com que a gente tenha a consolidação dos direitos civis aos negros americanos. 64, foi assinado o documento que vai conceder os chamados direitos civis aos negros americanos. Minha pergunta é, resolvemos o problema? Não. Por que não? Porque nós teremos uma reação racista forte contra os negros americanos. E aí começamos a ver o aumento da violência contra negros nos guetos. Aí surge um grupo de negros, chamado de Panteras Negras, que vão reagir também de forma violenta contra a violência dos brancos. Em 1968, em meio a essa turbulência racial americana, ocorre o assassinato de Martin Luther King. Então, 50 anos da morte de Martin Luther King, o pacifista, né, que pretendia a igualdade racial. 2014, governo do Obama, primeiro presidente negro americano, a situação não foi controlada, o assassinato por parte de policiais racistas a jovem negro americano gerou uma nova reação e uma onda de violência acontece no país. E recentemente, pessoal, a violência em Charlottesville, nos Estados Unidos. Certo? Pronto. A questão fala basicamente sobre isso. E aí, se você pegar, né, eles vão falar sobre Malcolm X e Luther King. Certo? Então, eles dizem que elas são análogas, que desde a união os movimentos de rua, até mesmo ações para o convencimento de grupos congressistas brancos. Não, gente, não essa não foi a estratégia usada por eles. 2, elas são complementares. Pessoal, essa B é muito absurda. A B, ela sugere o seguinte: enquanto Malcolm X descia o cacete e a situação ficava tensa, aí chegava Martin Luther King para acalmar as pessoas. Eles não eram complementares. As ideologias de luta foram antagônicas, opostas, divergentes. Perfeito? Então, nesse caso, você vai para o item C. Pregava a convivência entre negros e brancos, princípios cristãos, incitava a luta aberta dos negros contra os brancos, orientados até por uma forte espiritualidade muçulmana recém-convertida, gabarito para mim a letra C. Perfeito? Moçada, posso passar os gabaritos para vocês?
Posso. É melhor vocês anotarem agora, não esperem que eu possa esquecer de passar para o Marcelo, e aí vocês ficarem sem esse gabarito. Anota para mim, por gentileza. A letra 1, desculpa, questão 1, letra A. Isso é fome. Questão 2, gabarito B de bola. 3C, 4C, 5D de dado. 5D de dado. 6C, 7D, 8B de bola, 9D de dado, 10C de casa, 11B de bola, 12 letra E, 13 dado, 14 água e a 15 dado. Beleza? Moçada, só isso. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Boa prova no sábado e que Alá os abençoe.